Olá pessoal, meu nome é Sandra do blog Meu Pequeno Autista e nesse momento eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da nossa história. O meu filho foi diagnosticado com autismo com 2 anos e 5 meses. No primeiro ano de vida, a única preocupação que eu tinha era quanto à sensibilidade auditiva dele. A partir do primeiro ano surgiram outros sintomas além destes. Ele gostava muito de carrinho, ou melhor, ele tinha fixação por carrinhos em miniatura e ele brincava enfileirando os carrinhos. A segunda observação que nós tivemos era o contato visual bem pobre, né? Ele não olhava quando a gente chamava, mas o que levou realmente a gente a procurar um especialista foi que ele parou de falar. Antes ele pronunciava algumas palavrinhas e de repente parou, né? Foi bastante difícil pra gente. Veio o diagnóstico com 2 anos e 5 meses. Nos primeiros 6 meses eu comecei a estudar e realizar atividade com eles. Restabelecido o contato social, aí sim eu fui procurar auxílio de profissionais, de uma psicóloga e de uma fonoaudióloga. Sempre me perguntam qual a dica que eu dou para trabalhar com uma criança autista. E a minha dica sempre é a mesma. Trabalhe sempre o interesse da criança e vai ampliando esses interesses aos poucos. Como eu comentei para vocês, o João Vitor ele gostava muito de miniaturas, de carrinhos miniaturas. E com o tema carrinho foi possível trabalhar vários aspectos. Esse material foi um material super simples que eu fiz. Isso daqui são feixes, são zíper, e eu colei, feito com EVA, carrinhos. Então, dessa forma, ele tinha de levar o carrinho de um ponto para outro. Dá até para a gente brincar de competição, de corrida. Ele gosta de corrida, então o que eu fiz? Eram 3 carrinhos, 2 deles, um com a mão direita e outro com a mão esquerda, e esse aqui é meu. E eu segurava. E a gente falava 3, 2, 1, já! E ele ia até e vencia quem chegasse no outro ponto primeiro. Outro material que eu trabalhei com carros na faixa dos 2 anos de idade foi com um livro tátil. E dessa forma foi possível mostrar para ele, áspero e macio. Isso daqui é lixa e esse daqui é filtro. Também utilizei a mesma parte da esponja, a esponja, a parte áspera e a parte macia. Isso daqui é manta acrílica, então você pode, isso aqui é botão, você pode trabalhar, você pode acrescentar quaisquer elementos que tem. Nesse daqui eu até tirei, porque eu coloquei arroz e macarrão. E desse modo a gente vai ampliando, vai mostrando para eles, vão dando adjetivos, vão mostrando o que é mais áspero, o que é leve, o que é pesado. Qual foi a minha abordagem durante os 6 primeiros meses? Eu apresentei um carrinho, claro que não é esse, né? E a primeira coisa que eu fiz, ele gostava de carros pequenos, então a gente acrescentava os carros pequenos, enchia o carrinho maior e saía para passear. E depois voltava. Isso aconteceu, não foi de uma hora para outra. Isso para ele foi considerado quebra de rotina, então ele chorava assim. Aí eu abraçava ele e dizia que eu compreendia a reação dele, mas no outro dia lá estava eu tentando, até que ele começou a tolerar eu fazer isso. Depois dos carrinhos, eu passei a colocar bichinhos, né? Também não era esse bichinho que eu usei na época, e assim trabalhávamos a onomatopeia, a nomeação do bichinho e como é que ele fazia, né? Inclusive esse aqui foi um dos que eu fiz de biscuit mesmo, né? E para trabalhar a questão e o reconhecimento dos animais. Outro material que eu fiz na época foi a elaboração, foi a confecção de uma pista. Isso daqui é papel. Eu colei o papel numa folha de EVA. Então, o que a gente podia fazer? Olha, o carrinho vermelho na pista vermelha. Depois disso, depois que ele já tiver nomeado, a gente pode trabalhar, ampliar um pouquinho mais. O carrinho vai passar pela pista vermelha, vai passar pela azul e depois pela laranja. E chega aqui. E aí, quando chegar, ele venceu a corrida. Dá até para fazer várias sequências para a criança
fazer, desde que ela já reconheça o nome de cada cor. Ou então você pode dar um suporte visual, então dá uma folhinha, um pedacinho de vermelho, um pedacinho de azul e um pedacinho de laranja. Então a criança tem que passar pelo carrinho, com o carrinho na pista vermelha, na pista azul e na pista laranja. Há outras coisas também, e assim vocês vão ampliando o tema de interesse da criança aos poucos. Outras atividades para trabalhar coordenação motora, atividades de vida diária, você pode utilizar os materiais que tem em casa, tá? Essa aqui é uma bandeja de gelo. O que eu faço? Às vezes você pode colocar seriação. Por exemplo, pode colocar uma letrinha A, então toda vez que ele encontrar a letrinha A, ele coloca aqui. Ou pode ser por cor, ou ainda, eu gosto de trabalhar muito com corante, então eu já fiz gelo, tingindo com corante, de cores diferentes, coloquei para gelar, e a atividade era descobrir a combinação, que cor iria formar a partir da combinação de duas cores, das cores primárias. Então lá eu coloquei o gelo azul e o gelo amarelo. Para acelerar um pouquinho, eu coloquei um pouquinho de água morna, né? Até porque o tempo de tolerância do João Vitor nas atividades é pequena. Mas dá para fazer isso, né? A gente utiliza desses expedientes. Eu entreguei uma colherinha e ele foi mexendo até o gelo se diluir completamente, formando uma terceira cor. Outra coisa que eu também uso o gelo, a forminha de gelo é para colocar cores, as tintas, para separar as tintas. Então, o que eu utilizo? Um palito. Eu pego um pouquinho no palito e coloco na forminha de gelo. Aí a criança pode desenhar. O João Vitor já aprendeu a fazer isso sozinho. Outra coisa que a gente também pode fazer são copos. Uma atividade bem legal é colocar o copo um em cima do outro, trabalhando a coordenação motora, coordenação visomotora. Se vocês quiserem trabalhar números com copos, basta fazer, eu vou fazer uma bolinha e aqui eu coloco o número 1. Então, claro, eu faço vários números com várias quantidades, né? Cada copo com um número, cada copo com uma quantidade. E o João Vitor precisa relacionar. Eu já fiz essa atividade, tá? E o João Vitor simplesmente relacionou o número à quantidade. Eu fiz com o número de 1 a 5, tá? E aí vocês podem, não precisa desenhar. Se a criança gosta de dinossauro, coloca um adesivo de dinossauro aqui. Se a criança gosta de carrinho, coloca a quantidade de carrinho. Ou se a criança gosta de bolinhas, gosta de quadradinhos, triângulos, então coloca a quantidade do objeto que a criança gosta para ela interagir, para ela se envolver na brincadeira. Outra coisa que também dá para fazer com copo é relacionar letras. Então vamos lá. Letra. Também já fiz a mesma atividade com o João Vitor, tá? Isso aqui é um marcador permanente. Ele tá bem gasto aqui e tá quase não aparecendo, mas vamos lá. Letra A com a letra A minúscula. Opa, tem que ser assim, aí você estabelece. Aí a criança vai lá e relaciona, e ainda assim tem a dificuldade de manter uma em cima da outra. Beleza? Enfim, existem várias coisas que a gente pode trabalhar. Copo também. Dá para trabalhar transferência de líquidos, transferência de sólidos, pode utilizar também uma colher para auxiliar na transferência. Eu fiz uma atividade, essa atividade eu fiz há pouco tempo, tá? Eu coloquei, isso aqui é barba de velho, e eu coloquei vários bichinhos. E o João Vitor deveria tirar os bichinhos com a pinça. Também trabalha a atividade de coordenação motora.